Olá a todos, graça e paz. Hoje nós vamos ler 1 Coríntios no capítulo 6, que o apóstolo Paulo traz advertências sobre um litígio entre os irmãos, né? E é interessante a gente entender que aquela questão, ela passou a ser uma questão pessoal e de que não conseguiu se resolver de forma amigável, exercendo o amor fraternal, exercendo a espiritualidade e a filosofia do Evangelho. Os irmãos acabaram levando a questão entre eles para um juiz secular. O apóstolo Paulo traz essa advertência, alertando os irmãos da gravidade da decisão deles. Ora, e se não bastasse essa gravidade, o apóstolo Paulo é mais enfático. Como ele disse no versículo 7, diz: e só o fato de existir demanda entre vós já é uma completa derrota. O apóstolo Paulo diz: não era nem para existir esse tipo de coisa. Aí diz assim: por que não sofreis antes o dano? Por que não sofreis antes a injustiça? Meu irmão, aprenda uma coisa. No Evangelho, em Cristo, na verdade eu aprendi uma coisa na minha vida, e não tem muito tempo, que é o fato verdadeiramente injustiçado, a verdadeira injustiça que já aconteceu nessa terra, foi Cristo pregado na cruz do Calvário. Isso sim é injustiça. Mas na vida, nós vivemos, eu ofendo alguém, alguém me ofende, aquele alguém que me ofende é ofendido por outro, e por assim vamos. Somos homens, temos uma natureza. O pecado habita em nós, o pecado há em nós. Essa natureza, ela está sempre lutando contra os valores do bem. Então, quando nós olhamos para essa ótica, nós entendemos que o Evangelho, a filosofia do Evangelho faz todo sentido, porque diz que é perdoando que é perdoado, é dando que se recebe. Ora, então vamos lá ver se nós entendemos aqui. Como é então que eu exerço o meu direito? Primeira coisa, na palavra de Deus, nós não vamos encontrar a palavra razão. Quando é que eu passo então a ter razão? Viu que eu fui ofendido, viu que eu fui injustiçado, viu que eu sofri verdadeiramente esse dano. Eu passo a ter razão quando eu pego aquilo que eu acho que é as minhas razões e coloco nas mãos do Deus da razão. Aí sim eu passo a ter razão. Passo a ter razão na razão de Deus, porque você entende que você não é digno e não tem a capacidade de julgar, mesmo que seja um caso seu, e coloca na mão de Deus para que Deus resolva essas coisas. Isto é o Evangelho. Então não é exercer o seu direito, é abdicar desse exercício. E quando eu abdico do exercício, o Evangelho cumpre o propósito que veio exercer, se é que faz me entender. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ora, se duas partes entram em choque, seja em qualquer área da vida, e os dois servem a Cristo, ele diz, por que pelo menos uma das partes não toma a decisão, então, de sofrer a injustiça, de sofrer o dano? O que estas questões relacionadas ao Evangelho, à revelação, à graça de Deus estabelecida na cruz por nós? O que não é nada, era isso que Paulo queria dizer. Mas nós temos muita dificuldade nisso. Porém, o ensino do Evangelho nos ensina isso. O caminho que nos leva para cima, na verdade, é o que nós temos que descer. Sabe? Nós precisamos entender isso. Sabe? Jesus disse, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por amor do Evangelho, salvá-la-á, achá-la-á. Por favor, entenda em nome de Jesus. Que os exercícios dos teus direitos
não seja uma pedra de tropeço para o evangelho desenvolver no seu ambiente, na tua casa onde você está. Pense bem, analise. Tem questões uns contra os outros? Faça uma opção. Essa opção é bíblica. Bíblica. Sabe? Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Tiver sede, dá de beber. Ore por ele. Sabe? Não pagamos mal com mal. Antes, vencemos o mal com o bem. Sofre o dano. Sofre a injustiça. Você não sabe a capacidade que uma pessoa tem e ela não consegue entender o nível de maturidade que ela está quando ela sofre um prejuízo e ela toma uma decisão sábia de dizer: olha, em nome da minha alma e da alma do meu ofensor, do ambiente, da congregação, da família, da empresa, não sei aonde você estiver, eu vou sofrer o dano, eu vou sofrer a injustiça. E toma essa decisão de perdoar o ofensor e colocar esses danos, essa injustiça nas mãos de Deus. E tendo o entendimento que o Senhor, que julga todas as coisas, é dono da razão, é o ser sabedor do que tem que realmente fazer, vai cuidar dessa situação. Isso é uma decisão sábia. Isso é o Evangelho. Isso é para quem quer crescer em Cristo. Entenda esta mensagem. Que Deus em Cristo vos abençoe. Em nome de Jesus.